Bom dia, bem-vindos à 20ª Semana da Engenharia Civil da USP de São Carlos. Agradeço a presença de todos, especialmente dos nossos ministrantes Larissa Martins, Satoru Jorge Nakajima e Maurício Silveira Martins, sendo estes dois autores e um colaborador do e-book Manual de Boas Práticas, Montagem das Armaduras de Estruturas de Concreto Armado. Hoje teremos um workshop sobre a importância da comunicação gráfica no projeto de estruturas, além das boas práticas na montagem de armaduras e a atuação da Gerdau nestes setores. Antes de dar início à apresentação, eu tenho alguns avisos. Se possível, mantenham as câmeras e microfones desligados. As perguntas podem ser feitas diretamente pelo chat ou pelo link disponível nos comentários, no qual vocês podem perguntar e votar nas melhores questões que serão lidas posteriormente. Para encerrarmos o workshop, realizaremos um sorteio de 2 manuais de boas práticas com as pessoas que estiverem online e divulgaremos o resultado nas nossas mídias sociais. Além disso, no final do evento, teremos o formulário de feedback que será utilizado para contabilizar a sua presença no evento. O workshop está sendo gravado e será disponibilizado no nosso canal do YouTube. Lembrem de acompanhar nossas redes sociais e ficar por dentro da programação da SEC. Obrigada pela atenção e agora eu passo a palavra para a ministrante Larissa. Obrigada. Só compartilhar minha tela. Vamos lá. Beleza. Bom, hoje eu vou só dar uma breve introdução ao workshop intitulado Boas Práticas na Montagem de Armaduras e vou falar um pouquinho sobre a importância da comunicação gráfica visual no projeto de estruturas. Bom, para quem não sabe ainda, meu nome é Larissa, sou arquiteta urbanista e engenheira civil. Eu sou doutoranda em arquitetura em Adelaide, uma cidade na Austrália. Eu já trabalhei em várias áreas, mas eu tenho um interesse pessoal por tecnologia, pesquisa e ensino e um amor por design gráfico e comunicação. E desde 2015 eu trabalho na área de comunicação da França Associados Projetos Estruturais. Em 2021 eu fui um dos autores do e-book Manual de Boas Práticas. Bom, antes de tudo eu vou explicar quem é a França Associados Projetos Estruturais. Bom, nós somos uma empresa com 42 anos de atuação nacional, especializada em projetos de estruturas em concreto armado e protegido, consultoria, assistência técnica e recuperação, reforço e ampliação de estruturas existentes de edifícios. E nós temos projetos finalizados pelo Brasil inteiro, principalmente no estado de São Paulo e na capital, e alguns deles são realmente marcos da nossa capital paulista. E, bom, hoje eu vim falar da importância da comunicação gráfica visual no projeto de estruturas. Quando eu falo comunicação gráfica, eu não estou falando só do projeto corte, da planta corte e elevação, que nós temos nos projetos de estruturas e de armações especificamente, mas eu estou falando de qualquer outro tipo de representação gráfica que nós utilizamos para compartilhar uma informação, para passar uma informação. E aqui eu estou enfatizando a importância dessa comunicação gráfica, porque ela auxilia no compartilhamento de conhecimento em geral, ela uniformiza o conhecimento, então todo mundo entende a mesma coisa, aumenta a acessibilidade a esse conhecimento e, lógico, evita o retrabalho no escritório e na obra, quando a gente fala especificamente de projeto de estruturas. E esse incentivo a sempre estar comunicando e compartilhando conhecimento está no DNA da França Associados desde o começo, há 42 anos atrás, e nós temos esse objetivo de comunicar desde o início, por meio de visitas a obras, palestras, aulas, workshops como esse, por exemplo, mas especificamente em 2017 e 2018, o Satoru, que é o nosso segundo ministrante hoje, ele teve a iniciativa de começar a dar tridimensionalidade ao projeto de armação especificamente, de modo a comunicar esse projeto melhor, de uma forma melhor, e comunicar ele não só dentro do escritório, mas também na obra. E especificamente em 2019, eu entrei nesse projeto, e nós começamos a dar vida a essas animações, esses 3D, por meio de animações, e começamos a compartilhar com uma rede ainda mais ampla. Para quem não sabe, a França Associados tem um canal no YouTube, onde a gente posta esses vídeos e essas animações. E em 2020 e 2021, nós sentimos que poderíamos adicionar um pouquinho mais de embasamento técnico a essa
comunicação, e por meio de artigos em revistas de estrutura especificamente, nós começamos a compartilhar esse conhecimento numa nova maneira, de um novo meio. Esses são exemplos de um dos artigos que a gente tem publicado na revista Estrutura da ABS. E o passo natural a partir desses artigos foi o livro, foi esse manual que nós estamos aqui, que o nosso workshop se baseia, e ele veio preencher uma lacuna de uma referência impressa e digital na área, especificamente sobre montagem de armaduras. E ele surgiu a partir de uma parceria entre a França Associados e a Gerdau, e ele tem essa carinha aqui. Eu só vou mostrar bem brevemente algumas páginas e, de novo, o objetivo era enfatizar a parte gráfica, então o conteúdo desse manual, todas as imagens, nós tivemos um cuidado de ter informações com convenções de cores e formas para que o entendimento fosse rápido, fosse acessível, fosse claro e direto, e nós temos texto nesse livro, lógico, é um livro, mas o texto complementa a imagem e não em um inverso. E o objetivo disso tudo é promover, logicamente, as boas práticas no projeto e na execução de estruturas, mas também compartilhar esse conhecimento dentro do nosso escritório, que às vezes era também muito setorizada, e com o público em geral. Então, não só o projetista de estruturas ou o encarregado na obra, mas também o engenheiro civil de outras áreas envolvidas, o estudante de engenharia. Nós também tínhamos o objetivo, e temos o objetivo de criar materiais de referência como esse, e, ao final, o grande objetivo é incentivar iniciativas como essa, e incentivar a cultura de inovação em geral na cadeia produtiva de estruturas em concreto armado. Essa é a minha mensagem por hoje. Eu sou aqui mostrando alguns dos canais onde nós realizamos um pouco dessa comunicação, que são o nosso canal no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, e o nosso site. E agora eu passo a palavra para o Satoru e para o Maurício, depois disso, que vão dar exemplos dessas boas práticas, do que a gente tem dentro do manual, e eles vão falar um pouquinho mais especificamente sobre os espaçadores, a importância deles, quais são as boas práticas na montagem, posicionamento, e qual é o resultado do seu uso para a durabilidade dos projetos de estruturas. Com você, Satoru. Obrigado, Larissa. Deixa eu já compartilhando. Já está visível a tela? Sim. Sim. Tá. Então, vamos fazer um apanhado. Obrigado pela introdução, Larissa, falando sobre o nosso manual, né, que você elaboramos e o Maurício contribuiu, né. Bem, fazer uma breve apresentação. Eu sou tecnólogo, depois fui complementar para ser engenheiro civil, fiz uma especialização depois na USP de São Paulo. Trabalhei 3 anos no escritório de estrutura, já comecei a minha carreira estagiando já em um escritório de cálculo estrutural. Desde 2000 estou na França Associados. Passei por vários setores dentro da França Associados, até chegar no cargo hoje de gerente de produção de armações. Literalmente, eu gerencio toda a equipe que calcula e dimensiona os elementos estruturais. E, como a gente já foi dito, eu também fui um dos autores do livro Manual de Boas Práticas. Bem, o e-book, o livro, é dividido em 6 capítulos. Eu vou falar de 5 capítulos, né? Importância dos espaçadores, armaduras de pilares, de vigas, de lajes, e de laje, cogumelo e lisas. Vou direcionar um pouquinho mais para a parte de espaçadores. E, no final, terminando a minha apresentação, o Maurício vai falar sobre durabilidade. A Larissa já mencionou quais são as consequências dos espaçadores, e o Maurício vai explicar qual é o sentido que eu
dessa minha apresentação. Bem, vamos lá. Espaçadores. Bem, aqui uma dissertação de mestrado da Ana Paula Maran, que eles fizeram análise de 9 obras. 4 em Cuiabá, 5 em Porto Alegre. E eles foram, a obra já estava executada, eles fizeram um ensaio não destrutivo com pacômetro e começaram a identificar como estavam os cobrimentos dos elementos estruturais. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui tudo em milímetros, tá? Então, 20 milímetros era o cobrimento de projeto dessa obra aqui. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a medir e identificaram 3 milímetros, praticamente colado a armadura no fundo da laje, né? Então, começou até a aparecer números estranhos, né? Ficou até maior, mas é porque a barra deve ter ficado envergada e ficou com um cobrimento maior. Ó, vigas, 25 milímetros, 2,5 centímetros, né? Então, 8 milímetros, 0,8 centímetros. Então, aparecia de tudo que é valor. Ou seja, né? E eram construtoras que tinham certificado ISO 9000 de qualidade, mas esse certificado eu acho que não serve muito para a estrutura. Ele começou a mostrar resultados que eles não tinham controle para essa parte, né? Então, eu acho que eles não estavam colocando quantidade suficiente de espaçadores, não tinham controle de vistoria, se está ok. Então, é isso que eu vou passar um pouquinho para vocês, para evitar esses números baixíssimos de cobrimento ou elevados também, né? Então, vamos lá. Um tipo de espaçador muito usado aí no mercado é o espaçador circular. Ele tem uma abertura aqui para você poder posicionar dentro do vergalhão. Só que o que acontece? Se essa abertura ficar do lado da forma, né? Por exemplo, a forma desse lado, e quando você posiciona essa abertura desse lado, quando bate a armadura com o espaçador na forma, ele tende a desprender. Então, tem um retrabalho aí do pessoal de obra de estar reposicionando esses espaçadores, né? Então, tem que ter 2 cuidados, né? Essa abertura não pode ficar para o lado da forma, e um outro cuidado que dá um pouquinho mais de trabalho, mas aí é garantia de não acontecer o desprendimento, é amarrar o espaçador com arame recozido. É uma prática interessante se estiver dando muito retrabalho. Então, é uma sugestão aí para vocês aí, futuros engenheiros, que pode estar fazendo nas obras. Bem, tem um outro tipo de espaçador que é o cadeirinha, né? Que é muito usado em laje. E olha, se vocês tiverem a oportunidade de visitar algumas obras, vocês vão reparar que esse espaçador cadeirinha fica assim, ó, fica passeando na laje, fica descansando, ele deita. Na verdade, não é a posição correta dele, né? Ele tem que ficar com os 4 pezinhos em cima da forma. Então, é um espaçador que requer muita atenção, porque ele fácil ele sai da posição. E mais uma observação sobre esse espaçador, que ele é um espaçador interessante, ele pode ser usado para 2 cobrimentos, né? Aqui vocês podem ver que tem uma certa distância, e aqui também. É o mesmo espaçador. Só que se posicionado de forma errada, se não seguir o projeto, pode ficar com o cobrimento errado. Então, ele tem um perigo de, se não ser bem observado, pode estar com o cobrimento errado. Então, a gente não recomenda muito esse espaçador, devido a esse formato, que pode levar ao erro, e também por ele sair muito fácil da posição. Bem, então, o que usar, né? Existe o espaçador multiuso ou centopeia. Mas o espaçador multiuso centopeia, olha só,
ele entorta, né? Fica totalmente torto, né? Então, poxa, então qual que eu vou usar? Não é o centopeia? Sim, eu tenho recomendado o centopeia, mas o que acontece? O centopeia tem que ter um cuidado, tem que ser colocado 2 barras sobre ele, isso é uma das formas, tá? E sobre os pezinhos. Vocês viram na foto anterior que se colocar nessa região, por exemplo, pode entortar o espaçador, que é de plástico, então qualquer peso extra ele acaba entortando. Então, para não acontecer isso, né, que eu gosto de fazer uma brincadeira aqui, né, para a centopeia não virar um louva-a-Deus, posicione dessa forma. Aí ele tende a ficar na posição, no formato correto, vai ter o cobrimento correto. Então, sempre é essa sugestão que eu tenho. Quando eu vou nas obras, eu comento para eles, não, posiciona 2 aqui, porque senão vai virar o louva-a-Deus. Então, essa é uma dica aí que eu tenho dado aí para a turma. Outra forma é ele trabalhar como uma centopeia mesmo, né? Toda a barra fica sobre ela. Fica, ó, parece várias centopeias aqui em cima da laje, né? Então, esse é o melhor formato. Uma dica que eu posso dar para esse caso nas regiões onde você tem que fazer a amarração da malha da laje, vai passar um arame recosido, já passa no espaçador junto. Porque que acontece? Tem uma prática de obra que, depois que eles colocam toda a armação, eles pegam a VAP e lavam a laje, né? Limpa todo o assoalho, para tirar toda a sujeira, né? Para poder vir o concreto só sobre a forma e não ter impurezas do concreto aqui. Então, eles fazem essa limpeza com a VAP. Só que a VAP, com aquela pressão toda, pode tirar da posição esse espaçador centopeia. Então, interessante passar um aramezinho recosido só para não sair do lugar. Tem outras formas de usar o espaçador centopeia, né? Se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse espaçador, tem como montar dessa forma. Ele tem encaixes na ponta que você consegue conectar um com o outro. E, normalmente, esse tipo de solução de espaçador é usado em vigas de transição ou onde você tem uma densidade muito alta de armação, que só uma centopeia pode entortar, por ser de plástico. Então, aqui acaba distribuindo melhor o peso dos vergalhões pela centopeia sobre a forma. Então, tende a não deformar tanto. Também o pessoal aí tem usado aí para alguns casos o espaçador de argamassa ou de concreto, né? E tem usado normalmente onde tem uma densidade muito alta de armadura ou um cobrimento maior, que aí o espaçador de plástico não é muito recomendado. E eu tenho só algumas observações. O espaçador de argamassa, interessante é respeitar o projeto estrutural, que lá tem a relação água-cimento e também tem a resistência desse espaçador. Assim, a gente fica com um produto que é compatível com o concreto que foi usado para concretar o elemento estrutural, né? Então, tem que se atentar a esses detalhes. Bem, o espaçador treliçado, que serve para posicionar a armadura negativa de laje. É uma armadura que fica na parte superior da laje, né? E qual é a recomendação que a gente dá, né? Ele fica entre a armadura positiva da laje e a armadura negativa da laje. É interessante que nessas regiões que tem um espaçador treliçado, você colocar o espaçador centopeia, no caso de laje. Por quê? O pessoal anda em cima da laje aqui, no momento da concretagem também, e acaba pisando
a armadura negativa vai se apoiar no espaçador treliçado, que por sua vez vai apoiar na armadura positiva, e aí, se não tiver um espaçador nessa região, o cobrimento pode ficar reduzido, porque acaba vindo todo o peso da pessoa, por exemplo, nessa região. Então, é interessante sempre estar colocando o espaçador nesta região dos espaçadores treliçados. Uma outra coisa que eu tenho visto que tem espaçadores e espaçadores treliçados aí no mercado. Tem uns que quebram muito fácil. Então, quando vocês estiverem visitando uma obra e começar a andar e pisar e quebrar, opa, esse espaçador não é bom, ele não vai manter a armadura negativa na posição correta, porque ele não aguenta. Ele quebra muito fácil, então tem que tomar cuidado com isso. É uma observação de sempre estar testando quando esse produto chega para vocês na obra, tá verificando se ele é bom. O teste é você pegar uma delas e subir para ver se não quebra. Esse é um primeiro teste para avaliar se o produto é bom. Pilar. Então, agora eu vou começar a falar de cada elemento estrutural no que diz a respeito de espaçadores. Para pilar, é sempre interessante nestas regiões aqui, você colocar o espaçador, no caso circular aqui, que eu coloquei o desenho. Por quê? Em vez de ser entre barras, né, longitudinais do pilar, porque é uma região que naturalmente o pessoal vai acabar passando um arame recozido aqui para deixar na posição. O estribo ou o gancho aqui, o grampo, na armadura longitudinal do pilar. Então, é uma região que acaba sendo rígida, tem uma boa rigidez. Então, é interessante colocar nessas regiões o espaçador, no caso, o circular. Isso é no centro, né? Mas tem, aqui no canto dos pilares, como seria esse posicionamento? Então, onde tem esses cantos aqui, é interessante também você estar posicionando o espaçador. Uma referência é em torno de 10 centímetros, no máximo, né? Você está colocando esses espaçadores. Então, também é a mesma coisa, é uma região rígida, né? Os cantos de estribo tem uma rigidez boa. Então, é interessante estar colocando nesses locais. Bem, e quais seriam as distâncias que a gente pode recomendar desses espaçadores? Para pilar, em torno de 60 centímetros, tanto na vertical, né, tanto na altura da armação do pilar, quanto na horizontal. Você pode estar colocando em torno de 60 centímetros. Então, são distâncias recomendadas, tá? Cada obra vai ter que ver qual é o melhor posicionamento, melhor distância de posicionamento. Aqui, no topo do pilar e na base do pilar, a gente recomenda colocar mais espaçadores. Por quê? São regiões que aqui na base, porque esse pilar vai acabar sendo posicionado em cima de arranques do pilar de baixo. Então, tem uma interferência já da armadura de baixo. Então, pode ficar fora da posição o pilar. Então, é legal ter mais espaçadores. Normalmente, topo de pilar tem a chegada das armaduras de vigas. Então, o pessoal também dá uma empurrada para lá, para cá, para poder posicionar a armadura da viga. Então, é interessante colocar também espaçadores nessa região, porque acaba tendo muita movimentação dessa armadura. Então, são regiões interessantes de estar colocando mais. Viga. Para a viga, também dá alguns toques de posicionamento, né? Por exemplo, no fundo da viga, é interessante, novamente, igual do pilar, nos cantos de estribo, colocar os espaçadores. Tá? Então, essa é uma forma de colocar. Tem gente que coloca o espaçador circular aqui, né? Embaixo eu tenho visto muito o pessoal colocar o espaçador centopeia.
vai muito do orçamento, do gosto do engenheiro, mas que seja sempre nos cantos do estribo, é onde que tem maior rigidez. E isso na parte inferior, né? E na parte superior, como que a gente posiciona? Bem, aqui é um caso que não ficou tão claro, mas aqui seria a laje, teria a laje e depois a viga. E aí o que acontece? Esse lado que a forma é fechada, você consegue colocar o espaçador tipo centopeia, que é desse desenho, perto do canto do estribo. Mas e aqui, onde tem a laje, não tem sentido você colocar o espaçador, porque não tem nada onde esse espaçador irá encostar, né? Então, eu estou batendo martelo toda hora para vocês, né? Olha, coloca sempre nos cantos do estribo. Não dá, aqui não vai funcionar. Então, coloca aqui embaixo. Então, corre o risco do estribo entortar, tá? Ter um deslocamento e ele entortar e embarrigar, né? Esse estribo. Mas é melhor do que nada ainda, porque eu já vi muitas obras que o pessoal não coloca esse espaçador e essa armadura aqui, o estribo da viga, encosta na forma. Então, é uma situação muito ruim. Então, não é tão eficaz, mas é aconselhado a colocar esse espaçador. E também temos as distâncias sugeridas, né? Então, a gente tem aqui na altura, né? Igual ao pilar, 60 centímetros. Agora, aqui embaixo, principalmente essa a que fica, que dá o espaçamento do fundo da viga, esses espaçadores, a gente tem recomendado, tem sugerido, no caso, 80 centímetros para vigas leves. O que é isso? O que é uma armadura leve de viga? É em torno de bitolas de FID 10, FID meia, até FID 16 a gente tem recomendado estar colocando essa distância. Agora, vigas que são densamente armadas, né, FID 20, 25, né, ela é uma armadura muito pesada, já é interessante colocar a cada 40 centímetros, porque o peso é tão grande que se deixar muito longe, os espaçadores acabam pegando muito peso e acaba entortando. Então, vale a pena diminuir um pouquinho mais para distribuir um pouquinho mais a carga, o peso dessa armadura. Agora, só fazer um parênteses aqui, né? Tem na natureza, né? A gente tem essa cobra lisa. Ela é natural, ela tem muito na nossa Mata Atlântica. E eu tenho visto que nas nossas obras também tem um tipo de cobra, né? São essas daqui. Dentro, vocês podem notar que tem a forma aí bonitinha, retinha, né? Bem executada, mas por falta de espaçador, acaba ficando torto, né? Então, essa armação aqui está toda torta, né? Faltou um espaçador aqui. É claro que ele tentou entortar a armação aqui para entrar no pilar, mas se tivesse um pouquinho mais de espaçadores nessa região, talvez não ia acontecer isso. Essa região também. Aqui aconteceu uma destruição na armadura, né? Está toda torta, mas por mais que esteja toda torta, precisava colocar uns espaçadores pelo menos para manter o cobrimento correto. E só um outro parênteses, né? Vocês estão vendo aqui o louva-a-Deus que eu contei a história um pouquinho nos slides, em um slide atrás, aqui, olha ela aqui. Tem um aqui que eu não circulei, mas também tem outro aqui aparecendo. Olha, é muito frequente o aparecimento desse louva-a-Deus nas obras, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, que isso é frequente, é recorrente. Laje. Bem, para o espaçador centopeia posicionado totalmente sob a armadura da laje, a armadura positiva da laje,
a gente recomenda algumas distâncias, né? Sugestões, na verdade. 50 centímetros é um número interessante. Tem mantido na posição, tem mantido o cobrimento correto, por exemplo, nessa região, tem ficado em torno do valor de cobrimento de projeto. Só que o que acontece? Para acontecer que o cobrimento aconteça nos demais pontos da armadura, tem que respeitar a norma de execução de estruturas de concreto armado, que é a 14.931, que ele pede que a cada 35 centímetros seja amarrado as duas direções da armadura positiva da laje com arame recosido. Sem isso, teria que colocar em tudo. Então, é um trabalho que acaba acontecendo nas obras. E também, se for colocar daquela forma lá, duas barras sobre o espaçador centopeia, tem essas distâncias também que a gente acaba recomendando. Mas lembrem, de novo, precisa estar duas barras sobre os pezinhos, senão vai virar de novo o nosso amiguinho louva-a-Deus. Laje lisa, laje cogumelo. O que eu gostaria de mencionar para esses casos aqui? Aqui tem o elemento metálico, stud, né, que é usado nesse tipo de laje, né, que é a laje que apoia diretamente sobre os pilares. Seria um tema de uma outra apresentação, falar sobre punção, né? Isso daqui é o combate à punção. E o que a gente tem recomendado dentro do livro? Né? Que eles estejam em pé, né? E que seja posicionado já sobre os espaçadores. Então, esse elemento metálico também precisa respeitar o cobrimento, né? Por ser um elemento metálico, que o Maurício vai explicar um pouquinho melhor mais para frente, precisa estar com o cobrimento sendo respeitado de projeto. E, normalmente, laje lisa, laje cogumelo, tem uma armadura negativa muito pesada, né? Que a armadura negativa seria essa armadura superior da laje. Então, o que a gente tem recomendado e colocado em projeto? Gaiolas, né? Pode ser usado o espaçador treliçado? Pode, mas a gente acaba já especificando em projeto as gaiolinhas, porque ela tem uma rigidez boa. Então, bem, isso é em projeto. E como que seria isso? Seria dessa forma, a mesma coisa que o espaçador treliçado que fica sobre a armadura positiva, você também coloca, em vez de espaçador treliçado, coloca a gaiola. E aí, só para entender como fica com aqueles monte de studs, né? Como que monta, né? Então, esse desenho era para mostrar isso. E aí, com esse posicionamento da armadura das gaiolas, você coloca a armadura negativa da laje. Bem, considerações finais aqui para vocês, né? Então, tudo que eu acabei de falar são recomendações, são sugestões para posicionamento e distância entre os espaçadores. Então, cada obra precisa ver a distância, a melhor forma de posicionar os espaçadores. Tá? São dicas que a gente está dando aqui no manual. Então, cada obra vai tentar fazer a sua distribuição de melhor forma que atenda o cobrimento de projeto. E tem um setor de qualidade de uma construtora que passa essa mensagem aqui, essa frase, né? Necessidade de um responsável pela armação no momento da concretagem. Realmente é necessário, porque os espaçadores sempre acabam saindo do lugar. Tem muita gente andando sobre a laje, né? Então, é interessante estar sempre alguém verificando antes de passar lá o mangote, né, que joga o concreto, né? Antes de jogar o concreto, já está vendo, passando alguém se está tudo em ordem, se tudo bem, né? Então, precisa ter alguém para sempre estar avaliando isso. Bem, aqui está o nosso contato, o bichinho chato que eu fiquei falando tanto dele, né? Ele fica até passando aqui, mas o que eu gostaria de falar é que
não deixem a obra de vocês virarem um zoológico, tá? No máximo entra uma centopeia, que são esses passadores tipo centopeia, mas não deixa acontecer o que eu mostrei aqui para vocês. Bem, agora eu vou passar a bola para o Maurício. Obrigado, Satoru. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver bem? Sim? Sim. Opa, agora não mais. Para aí. Vamos de novo. Agora foi, né? Agora foi. Então vamos lá. Primeiramente aí agradeço novamente a comissão pela preparação, pelo convite e deixa eu me apresentar primeiramente. Eu me chamo Maurício, eu sou engenheiro civil também, sou especialista em projetos de estruturas de concreto armado e concluí o mestrado em 2019 no IPT com foco em corrosão, um mestrado em tecnologias construtivas. Também já atuei por 5 anos aí com cálculo estrutural e ministrei algumas disciplinas no curso de pós-graduação da Uninove. E tenho uma certa experiência aí na Gerdau, estou há um pouco mais de 20 anos. Comecei com programação de corte e dobra, passei para coordenador e há 4 anos trabalho no time de marketing Brasil. E em 2021 eu fui colaborador aí do Manual de Boas Práticas nos quesitos de durabilidade. Então seria o 6º capítulo, como o Satoru e a Larissa comentaram, e eu vou comentar um pouquinho aí sobre esse tema e vocês viram quão importante é a questão dos espaçamentos e do correto posicionamento da armadura. Por quê, né, pessoal? Porque a degradação das estruturas de concreto, que é o principal material composto utilizado na construção, ele carece de cuidados porque patologias existem e a gente vai discutir um pouco sobre elas. E das mais variadas formas e das mais variadas causas. Eu posso ter fissuras, eu posso ter defeitos executivos que promovem fissuras, que promovem, por outro lado, corrosão, deslocamentos, um acesso à umidade nas estruturas e que pode resultar, inclusive, em colapso das mesmas. E aí, dentro desse cenário, meus amigos, corrosão é a principal patologia do concreto armado. Por isso, a importância dos espaçadores e do correto posicionamento das armaduras. Não é uma cinética tão simples, porque vários fatores estão envolvidos no processo corrosivo. Materiais de execução, tipo de exposição, tipo de ambiente. Para vocês terem uma ideia, os custos em reparos, pessoal, é altíssimo. Representa aí em países desenvolvidos 5% do PIB. Então, um, um investimento muito grande em recuperação de estrutura por corrosão. E quando a gente fala de corrosão e fala de desempenho de estrutura, está diretamente relacionado à segurança do usuário, ou seja, nós que utilizamos tanto os edifícios quanto todos os elementos aí da nossa infraestrutura. Pessoal, a corrosão, em alguns momentos, a gente pode achar que está um pouco distante da gente, por isso que eu trouxe essa foto deste prédio. É um prédio que tem 35 anos, em Higienópolis, aqui em São Paulo, e ele apresentava aí diversos pontos de corrosão nos pilares externos, ou seja, um pilar importante da estrutura. E fazendo uma verificação mais detalhada, a gente consegue perceber o nível de oxidação da estrutura. Não sei se está claro para vocês, mas a barra a longitudinal, ela inclusive está fissurada já. E a gente vê uma perda de seção muito relevante. Pessoal, não é um ambiente marítimo, é um ambiente de uma capital, São Paulo, com um grau severo de corrosão em pilares importantes da estrutura. Então, isso corrobora aí
quão atento a gente tem que estar para esses quesitos aí de qualidade. Falando um pouco de corrosão, pessoal. Corrosão é uma cinética eletroquímica, um fenômeno complexo. Eu preciso ter condicionantes para que a corrosão aconteça. Por que que o concreto armado ele tem sucesso na maior parte das estruturas para a proteção aí das armaduras? Porque a armadura embutida no concreto, pessoal, sofre dois tipos de proteção, tá? Uma proteção física, que está 100% relacionada ao cobrimento, que tem toda a correlação aí com os espaçamentos, os espaçadores, eles são utilizados para a garantia do cobrimento, e eu tenho também uma proteção química, pessoal, advinda do cimento. Então, a alta alcalinidade da pasta de cimento presente nos poros do concreto fazem com que eu tenha uma camada de óxido passivante formada na superfície da barra. E essa proteção, quando não rompida, ela garante aí uma elevada durabilidade. Quando que acontece a despassivação da armadura? Ela pode acontecer por uma redução do pH do concreto por carbonatação, como a gente vai ver, ou por uma penetração ou presença de íons cloreto na matriz. Por isso, pessoal, que no ambiente marítimo, na costa, a gente tem incidências de corrosão fortes, advindas da penetração do cloreto. O cloreto penetra, pessoal, e pontualmente despassiva a armadura. A despassivação da armadura por carbonatação, a gente vai ver que é uma despassivação na barra toda, não só em alguns pontos específicos. E aí, meus amigos, a proteção física, né? Eu tenho todos os cuidados na execução, eu tenho todos os cuidados na cura do concreto para evitar justamente todas essas interferências que eu posso ter na proteção física, ou seja, o cobrimento. Mas a gente vê diversas patologias que podem acontecer nas nossas estruturas. Uma retração plástica na laje, uma retração por secagem de longo prazo, alguns pontos específicos, muitas vezes carregados antes do tempo, que geram fissuras excessivas. Todas essas condicionantes, pessoal, podem fazer com que a proteção física não seja tão eficiente e eu tenha a penetração de agentes agressivos que podem acelerar o processo de corrosão. Muito bem, pessoal. Eu posso não ter nenhum problema relacionado a fissuras, mas o concreto ele é um material que tem certa porosidade e mesmo sem uma fissuração crítica, a carbonatação, a penetração do CO2 e a reação com os elementos do cimento, reduzindo o pH, vai acontecer. Pessoal, o cálculo do cobrimento é diretamente proporcional a quanto eu quero de durabilidade da estrutura. Então, a taxa de penetração do CO2 é calculada e estabelece na norma qual é o cobrimento adequado para que a estrutura dure 50, 70, em alguns casos 100 anos. Então, esse processo ocorre principalmente em ambientes que eu tenho uma quantidade, uma concentração de CO2 maior. Os centros urbanos aí das nossas cidades, da Grande São Paulo, por exemplo, é um exemplo. Ponto importante, pessoal, qualidade do concreto é essencial, seguir as recomendações da norma, porque quanto mais poroso e permeável o concreto for, maior vai ser a taxa de carbonatação, ou seja, mais cedo o CO2 vai avançar nas reações e vai reduzir o pH. Reduzindo o pH, pessoal, do concreto de cobrimento, eu automaticamente despassivo a armadura. E a armadura, ou seja, ela chega numa forma ativa de corrosão. Então, a barra pode começar a corroer. Pessoal, não é uma ciência tão simples, e esse é um ponto que eu gosto de chamar atenção. O princípio básico da corrosão eletroquímica até é simples, mas a interação entre os materiais não. Dê uma olhada aqui nessa interfase aço-concreto. Então, de um lado eu tenho um vergalhão, uma barra de aço, e do outro lado eu tenho a pasta de cimento. Só a pasta de cimento? Não, pessoal. Eu posso ter carepa de laminação, de oxidação, eu posso ter uma trinca na carepa, eu posso ter zonas de exudação, eu posso ter pequenas bolhas de ar. Então, é um ambiente extremamente heterogêneo
que é suscetível à corrosão até pelas diferenças de potencial que gera ao longo da barra e ao longo dessa interface aí do aço concreto. Eu gosto muito dessa imagem, essa imagem vem de um trabalho da pesquisadora Adriana, do IPT, que mostra as fases da corrosão. Pessoal, a corrosão ela é difícil de ser identificada nas idades iniciais. Por quê? Porque quando ela se torna visível, ou seja, quando eu tenho a despassivação da armadura no início, na iniciação da corrosão, e eu começo com a propagação, que é ter uma corrosão ativa. E o que acontece com a barra, pessoal? Quando ela começa a corroer, ter uma corrosão ativa, eu começo a produzir produtos de volume maior que a barra inicial. Esses produtos acabam ocupando um espaço maior e tendem a forçar uma fissuração do concreto de cobrimento. Quando eu consigo ver a corrosão, o processo corrosivo já aconteceu e, em alguns casos, já de forma bem severa, porque eu desplaco essa parte aqui do concreto de cobrimento e aí eu consigo ver a corrosão. Até lá, o processo pode já existir. E aí, nesse momento, pessoal, se eu tenho água, se eu tenho o acesso do ar, se eu tenho outros elementos agressivos, como obras na costa com cloreto, eu acabo acelerando muito a corrosão. Por isso que a gente trata a corrosão na iniciação dela e busca também formas de estar mitigando na propagação. Falando um pouco de durabilidade, né, pessoal? A NBR 15575, a norma de desempenho, reforçou aí que as estruturas precisam durar pelo menos 50 anos. Se eu busco um desempenho superior, essa vida útil de projeto passa para 75 anos. Pessoal, na Europa eu tenho pontes calculadas para durarem pelo menos 100 anos. Então, a vida útil de projeto acaba sendo chave. E o que eu preciso para garantir essa vida útil? Várias etapas, desde o emprego de componentes e materiais de qualidade, execução, programas de manutenção, que é um ponto muito sensível aqui no Brasil. Pessoal, os nossos carros e outros componentes elétricos, aí, equipamentos que a gente tem, é do nosso cotidiano executar manutenção preventiva. Nas nossas edificações, nem tanto. Então, toda a manutenção ela é um ponto crítico. Atenção aos cuidados e o bom uso do edifício e utilização, né, pessoal, do edifício de acordo com o projeto. Todos esses preceitos, esses aspectos necessários, constam da a norma de desempenho 15575. E aí, pessoal, de uma forma muito resumida, o que eu preciso, né? Eu preciso que o projeto nasça já com todas essas características para garantir durabilidade, passando por todas as questões de execução e manutenção. O último ponto que eu vou comentar com vocês aqui é sobre proteção das barras de espera. Pessoal, a barra de espera das nossas estruturas, ela é um elemento comum para fazer, por exemplo, uma ligação de uma torre com uma periferia ou quando eu tenho uma obra faseada. Se eu vou executar essa segunda etapa num curto espaço de tempo, eu não preciso me preocupar com essa barra exposta. Mas, em alguns casos, eu tenho essa barra exposta num período maior. Pessoal, essa barra, ela sofre 3 processos corrosivos, tá? O processo do aço embutido no concreto, uma zona de ligação e uma corrosão atmosférica, que é a barra exposta. Então eu preciso, de ferramentas para estar mitigando esse risco de corrosão dessa barra. E o que se indica, e tem um artigo no site da Gerdau falando exatamente disso, elaborado em conjunto com a Adriana Araújo, do IPT, falando sobre como proteger essa barra. E os revestimentos superficiais com argamassa cimentícia industrializada são hoje o método mais seguro para eu estar efetuando essa proteção dessa barra. Uma simples pintura, uma simples demão dessa argamassa, 2 a 3 demãos, objetivando aí uma espessura de 2 milímetros, já garante a proteção dessa barra, para que eu não tenha um ponto sensível aí à corrosão e possa reduzir a vida útil da minha estrutura. Pessoal, finalizo aqui com 2 slides. Primeiro, comentando com vocês quão importante é esse ano para a Gerdau. O ano de 2021, a empresa faz 120 anos de história.
Então, a Gerdau sempre teve um foco muito grande desde a sua fundação, pessoal, para o mercado da construção civil. Nós começamos em Porto Alegre com uma fábrica de pregos e hoje somos um player importante mundial de aços longos e aços planos. E a construção civil sempre esteve atrelada ao papel da Gerdau aqui no Brasil e ao crescimento da Gerdau também. E um slogan que a gente utiliza muito é: mais do que ser um fornecedor, a gente acredita em parcerias que moldam o futuro. Parcerias com os clientes, parcerias com vocês profissionais que vão atuar na indústria da construção civil e com toda a cadeia. Finalizo, pessoal, deixando aqui com vocês um QR Code, que depois vai ficar disponível no material, para que vocês baixem o manual de boas práticas. Pessoal, como o Satoru e a Larissa trouxeram, ele traz exemplos práticos, ele é extremamente visual e coloca uma boa prática extremamente importante para a qualidade das nossas estruturas de concreto, para garantir a melhor execução possível das estruturas, diretamente contribuindo para a durabilidade. Todos esses conceitos que eu trouxe também estão mais detalhados no capítulo 6. Era isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada pela apresentação de todos. Conseguimos no tempo, né? Sim, conseguimos no tempo, deu tudo certo. Agora a gente tem algumas perguntinhas só. Eu só vou fazer as mais votadas, né? Já que Tá não bom. temos tanto tempo. A primeira é: o que falta aos cursos de engenharia civil ministrarem disciplinas referentes aos métodos construtivos, como é o caso da montagem de armaduras, e não focarem somente nos projetos de estruturas? Eu acho que eu vou opinar um pouquinho sobre esse assunto. O que eu posso falar é que é relativamente novo o assunto, porque o pessoal não tem essa preocupação. Tanto que o manual veio para isso, para cobrir essa parte que ninguém comentava, né? Deixava-se muito para os mestres de obra, para os encarregados de armação, e os engenheiros de obra acabavam não acompanhando muito isso. E aí cada um ia adotando a sua forma de trabalhar, a forma de montar. Só que a montagem, eu acho que depende muito do cálculo estrutural. Então, sabendo como tem um funcionamento do elemento estrutural, tem que ser montado de uma forma correta. E isso, então, essa conversa entre escritório de cálculo estrutural e obra não se tinha muito, ficava só no projeto. Só que o projeto não tem detalhes de montagem de armação. Então, o manual veio para isso. Aí a gente precisa divulgar mais esse assunto para virar até uma disciplina nos cursos de graduação. Em alguns cursos de pós-graduação já está sendo feito isso, já está sendo proposto e está sendo passado essas informações. Mas eu acho que, realmente, na graduação é interessante, porque muitos estudantes vão estagiar em obra e não têm conhecimento. Acabam aprendendo na obra, e na obra nem sempre você aprende a coisa correta, principalmente na montagem das armações, né? Então, é novo e vamos batalhar aí para começar a virar até uma das disciplinas aí das faculdades. Sistemas construtivos, eles são pouco abordados, tá? E hoje a gente tem diversos sistemas, então realmente é um ponto que a gente precisa avançar, discutir e ter disciplinas que orientem aos diversos sistemas construtivos, incluindo concreto armado, que é amplamente usado aqui no Brasil, e a durabilidade, né? Eu reforço que a norma de desempenho veio um pouco para cobrir esse gap, e a gente precisa realmente associar as coisas, porque a norma traz preceitos associados à durabilidade, mas ele precisa estar claro para o usuário da norma, ou seja, para nós engenheiros e para toda a cadeia, quão importante é essa prática. Então, realmente é um tema que a gente tem que avançar. Sim, eu agradeço que vocês trouxeram esse assunto na SEC. Eu acho que foi novo para muita gente.
E uma última pergunta, em uma mesma estrutura, é viável aplicar diferentes espaçadores? É possível, sim. Eu acho que elementos estruturais convencionais, viga, laje, pilar, sim. Agora, por exemplo, reservatórios, a gente acaba especificando espaçadores diferentes. Na região de contato com água, né? Como o Maurício apresentou, né? Tem todo esse cuidado, são regiões críticas, né? Então a gente acaba aumentando o cobrimento. Então a gente coloca um espaçador, pede um cobrimento maior, que aí acaba entrando um espaçador maior, né? E onde não tem contato, né? Que seriam as regiões externas do reservatório, a gente faz o cobrimento normal. Vigas de transição, também a gente tem colocado cobrimentos diferentes. No fundo, um cobrimento maior, nas laterais, na parte de cima não precisaria, né? No caso não vai espaçador, mas o cobrimento já não é maior. Então, pode, mas aí tem que ser bem orientado em projeto, conversado com a obra, para eles tomarem esse cuidado e comprarem os espaçadores corretos, com as suas alturas que correspondam aos cobrimentos de projeto. Tem que ser bem conversado, senão pode acontecer alguma besteira que eu já vi em algumas obras. Perfeito, então eu acho que era isso. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos, e especialmente a Larissa, o Satoru e o Maurício, que estrearam esse dia com um workshop incrível. Muito obrigada pela apresentação. E agora a gente vai realizar um sorteio e divulgar no nosso Instagram, então fiquem atentos. E atentos também ao seu e-mail pessoal, pois entraremos em contato com os vencedores. Então agora eu passo a palavra para vocês três, se quiserem fazer alguma consideração final. Eu só realmente agradecer o espaço para a gente divulgar todo esse conhecimento acumulado, não só da França Associados, mas da Gerdau também, e discutimos brevemente com estudantes e com outros envolvidos no projeto de estruturas, ou que ainda estarão envolvidos no futuro, e agradecer ao Satoru também, ao Maurício, pela parceria e por todo o trabalho que eles vêm realizando também, nesse compartilhamento de conhecimento. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a organização da SEC por estar todo esse momento, até hoje, acompanhando a gente, para estar tudo acontecendo de forma legal, correta, de forma exemplar. A Ana Lígia, né, que acompanhou a gente aí por todos esses dias aí, e o convite aí via Gerdau para a gente estar apresentando essas boas práticas aí para os nossos futuros engenheiros aí. Muito obrigado. Reforço o agradecimento aí, Satoru, e a disponibilidade tua e da Larissa, a toda a comissão organizadora da semana. Muito obrigado aí pela oportunidade. É um tema que a gente gosta muito, né? E a gente entende como muito importante para que a gente possa estar contribuindo aí para a cadeia da construção civil, que carece de capacitações, e essa troca de experiências é extremamente importante para nós e enriquece aí a nossa construção civil. Então, muito obrigado pela participação e qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Sim, foi realmente muito instrutivo. Agora, lembre-se de preencher o formulário de feedback, que é muito importante para nós e para a empresa, e continuaremos às 11 horas com um workshop sobre sistemas de confinamento de resíduos. Muito obrigada a todos novamente e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Um abraço. Até mais.